Ora, viva lá então a todos que estão desse lado a assistir a mais um episódio deste que é o podcast do Sporting Clube de Braga, o Pode Ser do Braga. Eu não me canso de dizer, qualquer um com extremo bom gosto, como nós, pode ser do Sporting Clube de Braga. Hoje temos, mais uma vez, uma convidada no feminino e voltamos a insistir nesse que é um dos grandes orgulhos do nosso clube e da nossa cidade, que é a equipa de futebol feminino do Sporting Clube de Braga. Tivemos há tempos aquele esteio da baliza que é a Patrícia Moraes e hoje temos alguém que joga logo à frente, pelo lado direito, a grande Paulinha. Paulinha, Rio de Janeiro, 2 taças Libertadores pelo Corinthians. Qual é o grande objetivo que tens no Sporting Clube de Braga? Ganhar tudo. Tudo. Eu acho que eu já estou acostumada a ganhar. Sim. Então é levantar título e com certeza chegar nas grandes competições, né? E com certeza fazer história nesse clube que é muito grande. Tu estás cá há meia dúzia, não? Há 3 meses, não é? Portanto, quase 3 meses. Quase 3 meses. Vieste do Brasil, onde jogaste em vários clubes antes do Corinthians. Já agora deixem-me dizer-vos que, ao contrário do que a maior parte dos portugueses fazem, que são adeptos do Vasco, que é o clube pelo qual tu também tens uma certa simpatia, sim, uma vez que nasceste no Rio, eu sempre gostei muito do Corinthians, porque o Corinthians é um clube, no passado, muito ligado à luta contra a ditadura militar do Brasil. Nomeadamente teve um jogador que se chamava Sócrates, se não estou enganado, que era um dos grandes esteios daquela seleção do Brasil de 82 e de 86 ainda, se não me engano, das melhores seleções que eu via jogar futebol na minha vida, e que tinha uma componente politizada que me diz muito como homem da ação. Portanto, era só um à parte, mais para tentar seduzir uma certa malta adepta ou afeta ao Sporting Clube de Braga que possa gostar deste tipo de coisas. Mas tu jogaste num clube, eu tenho que começar por te fazer essa pergunta, porque eu vi que se chama Foz Cascata, não é? Cataratas. Foz Cataratas. É de Iguaçu? Foz de Iguaçu. Tu estiveste lá? É verdade que aquilo é tão bonito como dizem? É maravilhoso. É? É incrível. Eu joguei, era um clube muito grande, um clube novo, inclusive no futebol feminino. Ganhamos, primeiro ano. Muito bem. Assim, foi um clube assim que eu fui muito feliz. Mas ganharam, foram campeãs, é isso que queres dizer? Foi a Copa do Brasil. Na época não tinha brasileiro ainda, mas foi um campeonato que você jogava no Brasil inteiro. E era um campeonato muito difícil. Então tu tens mais títulos do que aqueles que são mais falados, como a Libertadores e os campeonatos do Libertadores eu tenho 4. 4? 4 Libertadores. A mim só me informaram de 2 em 17 e 19 pelo Corinthians. E as outras 2? São José. O São José, então era um clube forte, estás a ver? Eu menosprezei o São José quando me deram a informação. Peço desculpa a todos os adeptos do São José. Nós em Braga celebramos o São João. Se fosse São João, não é? Era mais provável que eu me lembrasse do nome. Mas isso é giro, então 2 Libertadores pelo São José. Tens 4 Libertadores. E agora eu tenho quase todas, assim, da história do Brasil, então. Muito bem. E há quanto tempo é que há Brasileirão no campeonato feminino? Eu acho que desde 2014. Portanto, 2013. Portanto, tu estás mesmo no início da mudança, não é? Porque suponho que fosse um bocado como no futebol masculino. Havia mais os campeonatos estaduais e depois a Copa do Brasil. É isso? Hoje não temos mais... no Brasil não tem mais Copa do Brasil. Então você entrou Brasileirão e saiu a Copa do Brasil. Mas eu acho que tá evoluindo. Mas nos homens ainda existe, no masculino existe a Copa do Brasil ainda, não é? Que é o equivalente à nossa Taça de Portugal, penso eu, não é? E a competição, que a premiação é... Sabes que nós ganhamos a Taça de Portugal o ano passado, nas mulheres e nos homens, no ano do centenário do clube, que é algo que nos deixa a todos muito orgulhosos. Eu sei que nasceste no Rio de Janeiro, tens um irmão gêmeo e sei que és filha de alguém ligado ao futebol. Portanto, o teu pai foi jogador, é treinador, mas fala-nos um bocadinho da Paulinha, ou se quiseres da tua família, nesses tempos antes de tu enverdares, de começares a jogar futebol profissionalmente. Como é que era? Eu era, assim, eu sempre fui muito ligada ao esporte. Eu era serelepe, assim, eu não parava. Era quê? Serelepe, chama. Eu serelepe. Era muito agitada. Isso é serelepe é ser muito agitada. Já aprendemos uma palavra nova, serelepe. Tem que falar rápido, serelepe. E aí eu não parava em casa, eu brincava com tudo, assim, bola, brincava com meu irmão. E aí minha mãe, a gente começou fazendo judô. Odiava judô. A sério? Não gosto de luta porque eu não tenho... Acho que eu não tenho estilo nenhum pra lutar. Mas o judô era muito parado para ti? Eu acho que sim. Assim, era tudo muito certinho e tinha que fazer. E eu não gostava disso. Eu queria correr, eu queria pular.
E aí tudo que minha mãe colocava o meu irmão pra fazer, eu queria fazer porque a gente era muito grudado. De fato, Claro. assim, eu sentia tudo que ele sentia. Ele ficava doente, eu ficava doente. Ele pegou catapora, eu peguei catapora. Catapora? Catapora. Quando você... Gente, não... É Aí sarampo? eu tô pegando ele agora, hein? É o sarampo? Não, será? é diferente. Ah. Catapora é tipo aquela quando você fica toda pipocadinha, sabe? Isso, como é que se chama? Varicela, nós chamamos varicela. Isso, Ok. Catapora, que giro. E aí, assim, porque assim, a gente era muito grudada. Grudada. Então, ele ia pro judô, eu ia pro judô, minha mãe colocou ele no futebol. E a minha mãe não me colocou no futebol. E eu fiquei muito brava por isso. Falei, mas por quê? Ele vai pro futebol e eu não posso ir? Não, você vai fazer balé. Eu falei, balé eu não vou fazer. Balé eu não vou fazer. Um clichê. O rapaz no futebol... Sim, mas a minha mãe não tinha muito isso. Ela só não sabia que eu queria fazer a mesma coisa que ele. Então não era uma coisa... Não foi por assim, mal. É de menino ou de menina, não. Ok. Em casa, assim, nunca teve isso. Cada um faz aquilo que quer fazer e que se sente bem. E aí colocou no futebol e a gente começou a fazer futebol. E eu jogava com os meninos. Eu nunca treinei com as meninas quando eu era pequena. Porque na época não tinha. Na época, alguns poucos anos atrás... Sim. Não tinha, assim, tantas meninas procurando a era modalidade. Era um mundo muito de homens, era não é? Muito diferente. E a gente começou a jogar futebol. Meu irmão, ele não gostava muito de treinar. Ele só queria jogar. E eu sempre fui muito responsável. Eu gostava muito de compromisso, cumprir com o horário. E a minha mãe falou assim, bom, tá diferente, né? Eu acho que ela ela gosta muito, é muito séria com aquilo que ela faz. E meu pai já me ajudava mais. Ele já queria que eu, assim, ela vai ser jogadora, mas nunca me forçou a isso. E a minha mãe colocou... Nunca te forçou, mas incentivou-te a fazê-lo, não é? Pra eu ser flamenguista, obviamente. Quando eu era pequenininha, ele colocava a roupa do Flamengo e eu tirava. Teu pai é do Flamengo? Meu pai é flamenguista roxo. Muito bem. Ele colocava a blusa do Flamengo, eu não gostava. Porque eu acho que eu não gostava da cor, eu não sei. Enfim, eu não gostava. E aí eu tirava e eu chorava. Ele falava, você chorava. Desculpa, Paulinha, digamos que não era o vermelho certo. Sim, o vermelho certo não é o de agora, não é? O vermelho certo é o do Sporting Clube de Braga. O vermelho e preto, eu acho que eu não. Pois. Eu não gostava. E aí ele tirava porque eu chorava. E aí a gente começou, minha mãe colocou no futebol, mas colocou na natação, colocou no tênis. E eu gostei muito de jogar tênis também. Era um esporte que eu me identificava porque a minha avó queria que eu jogasse de saia. Menina tem que jogar de saia e não de chuteira. Então isso minha avó já pegava um pouco no meu pé. Era mais conservadora. Sim. Então ela amarrava o meu cabelo bonitinho, colocava a sainha, a blusinha. E eu gostava porque era uma modalidade que eu achava muito legal, muito bacana. E tinha que correr, assim, tinha que correr dentro da quadra. Então eu tava bem feliz com isso. Era diferente da cena do judo, de agarrar o kimono e eu não, assim, não gostava. Eu sempre fui muito agitada. Muito bem. Então, assim, eu fui crescendo e minha mãe falou assim, bom, você precisa escolher, você quer ser atleta, mas assim, sempre com os estudos. Eu nunca parei de estudar. Minha mãe, assim, tinha que ter boas notas, porque senão não ia nem pro futebol e nem pra nenhum esporte. Então, minha mãe era sempre muito mandona. Assim, minha mãe era um general. Muito bem. Era um general. E assim, hoje eu agradeço. Mas era importante, Com não é? certeza. Senão, se calhar, podias ter deixado de estudar mais Sim. nova. Tu estudaste, eu não sei como é que é a gradação no Brasil, mas penso que o equivalente ao nosso 12º é o que vocês chamam o vestibular, não é? Uma coisa assim do género. Eu fiz. Hoje, assim, eu sou formada, eu fiz Exatamente. mestrado. Tens uma pós-graduação em agenciamento desportivo. Não é? Pra mexer com o esporte, realmente. Portanto, eu nunca descuraste a parte do estudo, Não, nunca. mesmo com toda a competência. Eu fiz um intercâmbio esportivo nos Estados Unidos também. Sim, saí com 17 anos de 17 casa. anos, no Kentucky, se não me engano. Kentucky, Nossa, ali foi tenso. Comeu fried chicken, era? Ali foi... Mas assim, eu rodei Estados Unidos, morei na Califórnia. Eu sei que tens uma paixão pelos Estados Unidos. Eu gosto muito. Eu ia falar disso mais daqui a um bocadinho. Mas fui. ainda no Brasil, isso tudo no Rio? Em São Paulo. Eu fui... Pois, porque tu foste para Sim, São Paulo... fui com 7 anos. Não teve a ver com o futebol, vocês mudaram... Fui emprego da minha mãe, trabalho, com 7 aninhos. 7 anos eu não jogava ainda. Claro. Minha mãe colocou... Quando a gente chegou em São Paulo, eu comecei a... Então, e com essa idade, com 7 anos ou mais pequenina, quando começaste a perceber como é que o mundo funcionava, quando começam a surgir aquelas perguntas do que é que eu quero fazer quando for grande, não é? Todos nós passamos por um período desses. Era sempre o desporto que estava na tua mente ou quiseste ser outras coisas? Não, quiseste ser atriz, modelo? Pediatra. Pediatra? Não tem nada a ver. É porque eu brincava com as bonecas e queria ser pediatra. Mas isso é muito giro, Sim. sabes? E dos convidados que temos tido, a maior parte quer sempre algo ligado ao desporto. Não Tu és dos primeiros convidados a falar de... Sim, Pronto, à exceção da Mariana Machado, não é? Nossa querida médica também, que sabes quem é, nossa menina do atletismo do Sporting de Braga. A mãe dela era também já uma atleta que foi campeã várias vezes em
em várias modalidades, e ela foi uma das entrevistadas e é médica, estudante de medicina. Ela não acabou ainda, penso eu. Nós temos gente no estúdio, que é para em certos momentos que eu esteja quase a deixar cair o programa, e eles fazem barulho, tipo agora. 10 pessoas. Contaram as palmas, são 10 pessoas que estão ali. Agora fazíamos um passatempo, tipo, quem adivinhar quantas pessoas aplaudiram tem direito a uma caneca. Mas não é de Braga. É uma caneca de vinho ali no Bananeiro. Estávamos a falar que queria ser pediatra. E o que é que mudou? Eu acho que a vida assim, do atleta, com o passar do tempo, assim, são muitos treinos, né? Eu treinava muito, mesmo pequenininha assim. Sei lá, vamos pensar com 12, 13 anos, eu treinava 3 vezes na semana. Então, e aí eu fui crescendo, na escola ainda, no ensino médio. Não sei se aqui é ensino médio também. Eu já... É o que nós chamamos eventualmente o secundário. Sim, antes do vestibular, é isso que estás a dizer? É. Então, assim, eu já treinava de manhã e à tarde. Então eu ia pra escola, assim, muito raramente, mas eu era muito aplicada. Eu sempre gostei muito, sempre fui muito estudiosa. Então o teres a capacidade de estudar é que te permitiu conciliar as duas coisas. Sim. E aí, pediatra, assim, eu pensava, era um período integral, e eu não ia conseguir, com certeza, conciliar a medicina com o futebol. Ou seja, mas a minha paixão eu sempre tive essa paixão pela medicina. Da medicina, sim. Ok, mas não sentes, isto é uma pergunta sempre algo delicada, tu não sentes que traíste a tua vontade ao deixar cair a medicina e seguires o futebol? O futebol é também uma paixão, sim. Já era nessa altura. Tomaste uma opção com base em quê? O que é que, eu acho que não, eu não sinto assim que foi uma traição, sim. Mas você, com o passar do tempo, você precisa entender o processo, claro. Né, o que precisa ser feito. Então, é claro que o futebol, ali, naquele momento, era a minha vida, né? E eu precisava... Eu só não queria deixar de estudar. Claro. Mas jogar futebol era... Mas prevaleceu a tal sim, menina traquina, sempre irrequieta. Como é que tu disseste aquela... Serelepe. Ou seja, foi mais forte, sim, aquele chamamento da ação, da adrenalina. Sim, com certeza. Mas olha, é muito giro a pediatria. Quer dizer que gostas de crianças? Sim, gosto muito. Muito bem. Não sei se eu teria filho, mas gosto de criança. Eu ia chegar aí mais tarde. Atualmente não tens nenhum, mas era uma coisa que estava nos teus planos, seguir a tradição e um dia termos uma Paulinhinha. Hoje gêmeos, na verdade, eu queria gêmeos. Mas hoje acho que, assim, no momento não. Eu não sei se... Claro. Porque assim, a vida a gente muda obviamente muito rápido, mas hoje não, assim, porque eu ainda penso em jogar. Né? E és muito nova ainda com os teus 23 anos. 23 anos. Então fica um pouquinho mais difícil para pensar no momento. Mas eu conheço vários jogadores. Desculpa, Paulinha, sabes que esta agora vai haver malta depois nos comentários. Não tem 23 anos. Vai haver gajos a estragar este momento. Deixem estar, está bem? Usufruam do programa e preocupem-se menos em comentar aquilo que não é importante, está bem? Para todo mundo se sentir bem. Claro, obviamente. Até porque tem aspecto de 23 anos, que é isso que conta, e eu tenho 35. Não sei porque é que disse 35, é pouco convincente. 34. Ainda não fiz 35. Ficou melhor. Fica mais fixe, não é? 34 é mais... Porque é que a gente escolhe números redondos terminados em 5 ou em 0, não é? É estranho. Então perdemos uma pediatra, mas ganhamos uma grande jogadora de futebol. Já começamos por aí, uma quantidade enorme de títulos. A partir de que altura é que tu começaste a jogar profissionalmente? Com que idade? Com que idade é que começaste a ganhar dinheiro no futebol? Com 16. Ok. 16 anos. Eu fui para o São Paulo, para o São Paulo Futebol Clube, que é um dos grandes... Também, de São Paulo, mas eu era muito pequenininha, assim, era muito jovem. E jogava com jogadoras, assim, de Olimpíada, que jogaram em Atenas. Sim, sabe? sim. E apanhava muito. Porque eu era pequenininha, achava que tô chegando, time grande, com as craques do futebol, e apanhei muito, assim, muito delas, assim. E eu aprendi. Isso ajudou-te a crescer, muito, claro. Muito. Que a gente acha que a gente chega no lugar e porque a gente está no São Paulo, nós somos... Não é bem assim. Você está chegando para conhecer o terreno, né, para entender um pouquinho ali daquele universo que é a grandiosidade da modalidade do futebol feminino, que ainda não era... Na época não era muita coisa. E tem crescido... Claro, muito assim, claro. Com o tempo. E em grande parte, graças ao Brasil também e à seleção brasileira, que é das seleções fortes do ranking da FIFA, mas sobretudo à seleção americana, até porque as jogadoras americanas
tem uma excelente... Penso que ela ainda é capitã, não é? Quem? Aquela jogadora, como é que ela se chama? De cabelo curto. Rapinoe. Exatamente, a Rapinoe, que tem sido uma porta-voz dos direitos das mulheres em termos de igualdade, também no desporto. No Brasil há alguém que tenha tido esse tipo de comportamento também? Nós temos a Marta. Era a Marta que eu queria chegar. A Marta foi sempre um baluarte. A Marta, ela sempre está brigando pela modalidade, pelo futebol A feminino. Marta foi várias vezes considerada a melhor jogadora do mundo, não foi? 5 vezes. 5 vezes. Ela com a Cristiane, que é a maior goleadora da história. E a Formiga, que é um mito. Muito bem. Acho que... São nomes que eu ouvi, não vou estar aqui armado em parvo, obviamente que eu preparo estas conversas, mas não tenho um conhecimento do mundo do futebol feminino. Sabia quem era, não me lembrava do nome, da Rapinoe, aliás a pronúncia, não sei como é que se pronuncia exatamente isso. Já conhecias o Sporting Clube de Braga antes de ter vindo para cá? Qual é o conhecimento que tem no Brasil do futebol europeu? E sobretudo do futebol português, feminino? Eu já conhecia, porque já conhecia há muito tempo. Né? Tem um tempo já que o João Marques tenta me trazer, tem 5 anos pelo menos. Muito bem. E eu já conheci o Braga porque as meninas saíram do Corinthians, né? Porque eu passei 6 anos no Corinthians. E as meninas saíram do Corinthians para vir para o Braga. Corinthians foi o clube onde jogaste mais anos até agora? Sim, foram 6 anos. E aí o João Marques já tentava me trazer, e eu sempre acompanhei. E eu acompanhava as meninas também. Foram para a Champions League, eu acompanhei os jogos. Então a gente acompanha, na verdade, o mundo inteiro. Mas quando tem brasileiras, a gente quer assistir. Claro. A gente quer olhar o nível assim, do futebol, das meninas. E ali todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. Mesmo o Brasil sendo muito grande, todo mundo se conhece. Claro. Eu sei que a tua paixão, e tu nunca escondeste isso, eram os Estados Unidos, até pela vivência que tiveste com 17 anos, eras uma miúda, não é? E deve ter sido marcante, sobretudo porque, pelo que disseste há pouco, não estiveste só no Kentucky, foste à Califórnia. E, pá, eu nunca estive nos Estados Unidos, mas imagino que é um país que nos marca quando vivemos lá. Nunca tiveste uma proposta para jogar lá nos Estados Unidos? Então, eu fui para lá para estudar, né? Eu não me formei lá, eu fiz faculdade lá e jogava pela universidade, mas profissionalmente, quando eu cheguei não tinha ainda. Não tinha a liga profissional americana, só tinha a Semi-Pro, que era a liga amadora, que era a única profissional. Porque hoje em dia a liga profissional americana é muito forte, não é? Muito forte, mas eu já tinha saído de lá quando... E aí eu fui para a seleção no Brasil, eu joguei nos grandes clubes do Brasil, eu nem pensava em sair do Brasil. Claro. Assim, foi do nada. Então, porque é que aceitaste vir para Portugal? A língua foi uma... Desafio. Ok. Mas tiveste propostas de outros países europeus? Sim. China, eu tive da China, que é uma... China. Não é o europeu, mas assim, a China, que teve um ano que levou assim, as brasileiras... Sim, é um país que está sempre a tentar... E financeiramente compensa. Claro. Eu não sei se a qualidade de vida, mas financeiramente muda a vida da atleta. Claro. Mas eu também não aceitei. Eu calculei que fosse isso. A língua contribuiu para tomares essa decisão? Eu acho que você pensa em tudo. Eu acho, assim, não é que dinheiro... É clichê, assim, dinheiro não... Dinheiro é importante, mas não é tudo. Claro. Não é aquilo que... Dinheiro não... Assim, não é o que me move, né? Não é o que move a minha vida e as minhas decisões e os meus desafios. E vir para cá foi um desafio. E de certeza que foi uma surpresa muito grande vires. Primeiro, nasces no Rio de Janeiro, uma cidade com aproximadamente 10 milhões de habitantes, não é? Uma coisa desse género, 8 milhões que sejam. Vais para uma das 3 maiores cidades do mundo, que é São Paulo, que tem, estima-se, mais de 18 milhões de habitantes, não é? A grande cidade, não é? Estamos a incluir, se calhar, tudo, não é? Como aquelas periferias de Sorocaba e... a gente chama interior. Exatamente, o interior de São Paulo. Mas é o dobro da população de Portugal, quase, numa cidade. E, de repente, vens para Braga, uma cidade de 100 e tal mil habitantes, calma, pacata. Como é que foi essa mudança? Eu acho que foi assim, eu nunca parei em São Paulo. Eu morei no interior, morei em São José dos Campos, mas também tem milhões. Pois. Assim, de habitantes, mas assim, eu sou bem tranquila aí. Acho que tudo depende do momento que você está na sua vida. Hoje eu quero paz e sossego. Assim, com a loucura de São Paulo, a qualidade de vida é muito diferente. E aqui a gente tem isso. Muita qualidade de vida. Muita qualidade. Aqui é tudo muito perto, você consegue descansar, né, num lugar mais tranquilo. Em São Paulo você tem que andar 2, 3, 4 horas. Mas apesar disso, podias não gostar da cidade. Sim. O que é que tu achas de Braga? Ser honesta. As pessoas aguentam-se. Não, sim. Eu não conheço muito, realmente, porque a gente treina muito. Claro, e estás cá há pouco tempo ainda. Com certeza, mas eu também tive que vir e cumprir a quarentena. Então eu fiquei tipo 20 dias em casa, sem sair mesmo, trancafiado. Claro, verdade. Então
eu não conheço muito, assim, mas eu gosto, assim. Eu gosto das pessoas, assim, eu converso com muita gente. E Já sinto, te assim, reconhecem na rua? Sim, eles param. Eu tô andando na rua e eles perguntam dos jogos, e é bem bacana isso. Em São Paulo não tem isso. É mais impessoal, não é? Mas aqui tem muita gente, né? As cidades grandes são Sim. assim, perde-se algo da coisa humana, como eu gosto de lhe chamar, não é? Do carinho, do cuidado. Então ainda não houve nada em Braga que te chamasse a atenção? Algum não sítio? Já foste ao Bom Jesus? Não fui ainda. Não? E me falaram já. Ok. Muitas vezes. E as condições do clube? O que encontraste em Braga? Está ao nível do que tinhas no São Paulo, no Corinthians? Melhor? Fala à vontade. Eu Pior? acho que, assim, tá em evolução também, né? Claro. No Brasil, eu acho que é o que eu falo. Eu tô muito acostumado com o Brasil, assim, com tudo que a gente tem lá, toda a estrutura. O começo não foi assim, e todo começo é complicado, é difícil, mas eu gosto muito da estrutura. Eu acho que, assim, tem melhorado, e eu sei que tem muito mais para melhorar, porque a gente não pode, assim, sempre aceitar o que nós temos. A gente sempre tem que querer mais. E sempre querer melhorar algo que não esteja de acordo, enfim. Mas eu gosto das pessoas, das meninas, assim, o time... As meninas são muito engraçadas. Eu me sinto bem, me sinto em casa. E a adaptação é um processo, né? Não é assim que a gente... Assim, do Brasil e cheguei aqui... Tu vieste sozinha? Sim. Veio alguém da família vim contigo? sozinha. Isso é um pouco diferente. Pois, Porque já eu te tinha todo visitaram? mundo... Ainda não. Não, porque acho que a fronteira abriu... Pois, eu esqueço-me que nós estamos a sair de um... E no Brasil foi terrível, não é? Estamos a falar de um universo de mais de 600 mil mortos, por números recentes. A dimensão do país e a própria infraestrutura do país. Isso é uma das vantagens de um país pequeno como Portugal. Nós portamos-nos muitíssimo bem, sobretudo desde o início do processo de vacinação, em parte porque também tratar de 10 milhões é mais fácil do que tratar de 200 e tal milhões, não é? E é muita gente. É muita gente. Muito bem, mas gostavas que eu estou à vontade para te perguntar isto porque não falamos antes. Os teus pais são ambos vivos ainda hoje em dia. Meu pai mora no Rio e minha mãe em São Paulo. Ah, é? São separados. Ah, estão separados, ok. E meu irmão mora nos Estados Unidos, o gêmeo. Ah, é? O Mateus? Mora. Mateus com H. Isso. Não é? Certo? E tem o Tiago, que é o mais velho, que mora com a minha mãe. Ok, em São Paulo também. Em São Paulo. Mas está planeado eles virem cá também? Sim. Ele que é minha mãe. Minha mãe, se pudesse, já morava aqui, que minha mãe gosta muito daqui. Então a tua mãe acabou por ficar apaixonada pelo facto de tu jogares futebol. Ela que a princípio não... Ela sempre me acompanhou, eu sempre fui aos estádios. Meu pai é um pouquinho mais difícil, né? Claro. Acompanhar porque ele estava no Rio e sempre quando eu ia jogar contra o Flamengo, ele com certeza ia. Muito bem. Estas conversas são sempre muito agradáveis. Eu às vezes perco-me um bocadinho e sei que o pessoal em casa gosta desta amena cavaqueira. Percebes o conceito? Amena cavaqueira é de bate-papo, Sim, um bate-papo gostoso aí, né? Mas eu tenho que fazer algumas rubricas que são mais provocatórias um bocadinho. E eu suponho que tu, como uma menina esclarecida, que já deve ter falado com a Patrícia Moraes sobre a vinda dela ao podcast, e tu já a viste o podcast, sabes que eu tenho uma rúbrica, uma secção chamada Perguntas Impertinentes. Sabes disso? Em que são perguntas em que eu vou tentar provocar-te um bocadinho mais. Não, mas eu quero. Não são demasiado provocatórias, mas é aquilo que eu também já te disse. Se houver alguma coisa que tu não queiras responder, estás no teu direito. Isto é um podcast democrático e livre, mas deves responder sempre. Ok. Está bem? Vamos a isso? Sim. Então vamos a mais uma bateria de perguntas impertinentes. A primeira pergunta é daquelas, como se diz aqui em Portugal, fodidas. Porque eu vou-te criar um dilema, ok? E quando eu criei este dilema, antes de tu apresentar agora, pensei num clube, mas agora vou alterá-lo, ok? Imagina, eu sei que não existe no futebol feminino, mas imagina que no futebol feminino havia uma final intercontinental, ou seja, o campeão da Libertadores contra o campeão europeu, como acontece no futebol masculino. Tu eras jogadora do Sporting Clube de Braga, estavas na final da Taça Intercontinental como jogadora do Braga, o Braga tinha sido campeão europeu feminino, eu acredito com estas jogadoras, e ias defrontar o Vasco da Gama. Estava 0-0, iam a penaltis, ninguém conseguia marcar e tu tinhas o último penalti que se marcasses, o Braga era campeão da Taça Intercontinental, se falhasses era o Vasco. Vambora, fazer o gol e comemorar. Marcavas o gol? Marcava o gol. Sim mesmo, percebem a fibra da qual são feitos os jogadores. Sabes que eu inicialmente tinha o Corinthians, mas depois percebi que tu não eras corintiana e achei melhor ir buscar o Vasco. Tens um irmão gêmeo chamado Mateus. Nunca pensaste em fazer com ele uma dupla sertaneja chamada Paulinha e Mateus? Pensei em fazer como o Sandy Júnior.
Que maravilha. Sandy Júnior, assim, a gente cantava. Dizem que os brasileiros têm todos uma ginga, uma musicalidade dentro deles. É uma coisa que tu gostas também? Gostas de cantar? Alguma vez tiveste experiências desse género? Eu gostava muito, eu ficava no meu quarto, atrás do espelho, cantando. Mas cantavas bem? Sim, eu me sentia Sandy. Muito bem. Na A época, Sandy Júnior foi um fenómeno um dos maiores sucessos da história do Brasil. E tem gente não é? que não conhece. Sim. Mas é desse género que gostas? Hoje em dia ouves música brasileira? Mas não. Muito bem, portanto, uma dupla estilo Sandy Júnior era muito giro. Ok. Pergunta provocatória. Vou falar em brasileiro e tudo. Em brasileiro não, em português do Brasil. Você prefere, Paulinha, estar numa de malandragem ou numa de sacanagem? Olha, eu sou mais séria. Aí. Eu sou mais séria. Sacanagem eu já não... Mas vamos ser malandro um pouco. Uma de malandro. Galera Malandragem, como na canção de... É mais esperto. Conhece a canção de Cássia Eller? Malandragem? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Foi um sucesso. Aliás, a canção não é dela, é do Cazuza, se não me engano. Mas foi ela que lhe deu grande sucesso. É das minhas canções favoritas na música brasileira. Está a ser excelente, estás a ver? E não está a custar. Estás a safar-te muito bem. Ok, agora imagina que tens um jogo pelo Sporting Clube de Braga e há uma rival de uma equipa adversária. Não vamos dizer qual, mas não será difícil imaginar dois clubes que são os maiores rivais atualmente do Sporting Clube de Braga no feminino, e há uma adversária que passa o jogo todo a xingar-te, a chatear-te mesmo, a dar pequenos murros. Sabes aquelas coisas que os árbitros não veem? Ok? O karaté era uma possibilidade para resolver esse problema durante o jogo ou só depois? Na hora do jogo, não. Na hora do jogo, nunca. Na hora do jogo, não. Acho que depois também não. Você vai muito, assim, eu vou muito mental, assim, na parte mental. Ela me provoca. Mas tu praticaste karaté, certo? Pratiquei, mas eu não, assim, eu não faria isso no... Claro. Não faria isso. Isto era uma pergunta provocatória. As pessoas sabem em casa que eu estou à espera desta... E não foi combinado. As pessoas do Braga que são bem formadas e esta resposta é genuína, certo? Sim. Sabes que o karaté é uma das coisas que dizem que é mais importante no Brasil para os homens. Que é um karaté um carro, um karaté um apartamento, né? É karaté. Muito bem. Está a correr bem. Sim. Não está a ser difícil, pois não? Eu estudei. É verdade. Me safando bem. Também eu esqueço-me disso. Tens uma pós-graduação, pá. Eu assisti todos. Quase que tens uma pós-graduação em podcasts. Os podcasts no Brasil são muito mais habituais e frequentes do que cá em Portugal nós temos. Sabes que eu tenho um grande amigo da comédia, há bocado ia dizer isso e depois não concretizei, antes de fazer a última das perguntas impertinentes, que é um gajo que eu adoro, já o trouxe a Portugal várias vezes, e o meu amigo Fernando Rocha também. Aliás, ele vem cá em breve novamente atuar com o Rocha, que é um corintiano fanático, que é o Vítor Sarro. Já ouviste falar do nome? Não conheço. O gajo tem muita ginga, um gajo muito giro. O texto dele vive muito da expressividade dele, estás a ver? As expressões como aquela que tu usaste há bocado, que no fim eu vou escrevê-la porque eu não consegui fixá-la. Tu depois usaste outra que eu achei gira quando falaste do teu pai, que ele era flamenguista roxo, não é? Roxo é tipo assim, é doente. Roxo é doente. Flamenguista é tipo doente. Um gajo assim, fica... Não dá para falar. São expressões muito giras, meu, muito giras. O Brasil é a vossa... São muito criativas. Sim, primeiro são muitos mais milhões, não é? E depois tem aquelas idiosincrasias locais de cada região ter, não é? A zona da Bahia tem toda aquela influência religiosa da Iemanjá, etc, não é? É muito giro. Não foi difícil esta bateria de perguntas, pois não? E o que é que tu achas se eu te disser que tu, minha querida Paulinha, vais ser a primeira convidada deste podcast a inaugurar, portanto, a primeira convidada, obviamente, vais inaugurar uma nova rúbrica que eu vou começar hoje, que é um desafio que eu te vou lançar a ti e a alguns convidados no futuro, que é uma rúbrica que se chama Se Eu Fosse o Presidente. Eu sei que estás cá há pouco tempo ainda, mas eu quero que fales à vontade. Temos toda a liberdade da parte do António Salvador para tu dizeres o que tu quiseres. Mas se tu, Paulinha, fosses a presidente do Sporting Clube de Braga, o que é que fazias? Do masculino, de tudo. Eras a presidente do clube, mandavas. Diz coisas fortes, tipo, extinguia a secção masculina. Não. Eu acho que eu procurar, assim, eu iria procurar conseguir conciliar, assim, o masculino e o feminino, fazer uma integração entre a
as duas modalidades, que eu acho isso muito bacana. Mas não estás a falar de um balneário misto? Não, isso não. Aí já é demais. Mas assim, a gente tem um encontro com eles realmente, talvez assim, treinar no mesmo lugar, ter as mesmas condições. Não que as condições sejam ruins, mas assim, você ter uma condição tão boa quanto eles têm. Não que seja pior ou melhor. Eu acho que isso, a gente, como eu falei, não é uma comparação. Mas se eu tenho poder, eu sou boa presidente, eu faço. E é isso que nós queremos aqui. O que eu acho que seria muito viável, assim, para o clube. Então, é claro que futebol feminino falta muito mercado, as pessoas precisam conhecer, mas eu faria o Sporting Clube Braga ser conhecido no planeta. Claro. E eu acho isso muito fixe. Já agora, tu tens a pós-graduação em agenciamento desportivo. Um dia que trabalhes nessa área, que termines a tua carreira como futebolista, que eu espero que aconteça daqui a muitos anos, ok? Que tenhas uma carreira pelo menos tão longa como o Ronaldo, ok? Que ainda não acabou. Ele tem 36, mas pelo menos até aos 38, eu imagino-o a jogar nos 40 ainda. Ele é diferente. E cuida-se para isso, não é? Tem uma mentalidade. Já tem sido muito exemplo lá. Claro, eu sei que no Brasil gostam muito do Ronaldo. Sim, muito. Em parte também para contrariar o Messi, não é? Porque o Messi é argentino, portanto também existe um bocado essa coisa de ser contra. E um pouco o Neymar também. É? Mas o Neymar é mal visto no Brasil? Assim, eu acho que as pessoas de fora gostam mais dele do que os próprios brasileiros. E eu acho isso algo ruim. Claro. Porque mas tem a ver com É muito craque. Ele é craque. Faltam algumas coisas nele, mas ele é craque. E não pode tirar o brilho que ele tem, e a qualidade e o dom que ele tem. Quem eram as jogadoras do Sporting do Clube de Braga feminino que tu mais gostavas de negociar com outros clubes? Esta é encaralhante. Esta é daquelas que ela não vai responder. Ela não vai responder. Pode pular? Não. Eu facilito-te a vida. O que é que fazias à Patrícia Moraes? Como ela já foi convidada, podes dizer à tua vontade. Aumentavas-lhe o salário, vendias para um clube rasca. Não, segurava ela. Segurava ela. Porque ela provoca os outros clubes e pra gente. Não é? É bom. Isso é muito bom, é bom. Aliás, ela provocou o Braga quando era. É a segunda vez que eu falo nisto, Patrícia. Só para te lembrar que não está esquecido. E nós adoramos-te, porque tu és das nossas e sabemos que tens assim um espírito guerreiro. Ajuda muito. O ambiente é fixe no grupo de trabalho. São todas unidas. Quem são as mais divertidas? A Patrícia, ela é. Não é? Ela é muito engraçada. E tu também? Também és. Não sou, eu sou mais séria. A sério? És tipo a responsável do grupo? Sou muito responsável. Porque os brasileiros que tiveram aqui, elas gostavam de funk, dançavam. Eu não danço porque eu não tenho esse dom. Ok. Né? Assim, eu prefiro. Só sei sambar um pouquinho. Ok. Mas eu não sei dançar funk, essas coisas. Então eu sou um pouquinho mais. Tu és a lateral direito. Lateral direito. Portanto, tu és uma espécie de. Eu ia dizer o Roberto Carlos era lateral esquerda. Quem era o grande lateral? Era o Cafu. E meu pai me colocava para assistir o jogo do Leandro. Você sabe quem é o Leandro, lateral direito do Flamengo? Sim. O cara era fenômeno. Mas ele me colocava para assistir. O Leandro depois veio para a Itália, se não me engano, jogou no Milan. Eu não lembro. Vai haver malta depois a comentar: estás enganado? Ou então, sim senhor, boa memória, foi no Milan. Eu acho que ele jogou em Milão, não tenho a certeza. Era craque. O que é que tu esperas conseguir no Braga? Já te perguntei que títulos, obviamente, mas este ano o campeonato parece-vos uma forte possibilidade? Como é que é? Estamos ainda no início. Sim, eu acho que a gente tem trabalhado muito duro para isso. Desculpa interromper-te. Assistes aos jogos das outras equipas também? E o que é que te parece neste momento? Assim, a gente tem acompanhado alguns jogos, né? Os times têm algumas características diferentes, mas o nosso time é muito forte. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que eu ia encontrar. Okay. E a hora que eu vi a equipe, assim, é uma equipe que tem, assim, qualidade de todos os tipos, características de jogadores muito diferentes. Porque, assim, são de vários lugares, né? Claro. Não são só portuguesas. E isso é uma mescla, assim, de juventude com experiência, né? A minha é juventude com experiência. Claro. Da minha parte. Claro que sim. E então és uma jovem com experiência. Com certeza. E, assim, isso ajuda muito. E as meninas, elas têm aprendido bastante, têm ensinado muito. E eu cheguei aqui para realmente crescer como pessoa, como atleta, como jogador, o que eu puder fazer para ajudar. É claro que título é importante. A gente sabe que não se pode vencer tudo. É claro que nós vamos lutar, brigar e trabalhar para isso. Mas com certeza a experiência vale muito. E desfrutar do melhor. Tu és provavelmente a jogadora do Sporting de Braga com mais títulos do plantel. Acredito que sim. Mas não estás farta. Não. Queres mais? Sim, com certeza. Isso serve como motivação para, olhem, eu já consegui, vocês conseguem também. E sei que é possível.
Ah, e rédea curta, né? Usa-se a expressão rédea curta Sim. no Brasil? Minha mãe usava muito. Era? E tinha rédea curta para ti também, não é? Minha mãe era general. É, as mães são sempre assim. Mas isso é bom. Hoje a gente Claro, agradece. claro que sim, claro que sim. Ouviste, mãe? Eu não agradeço tudo, mas uma parte. Minha mãe vai ficar orgulhosa. E vamos terminar com uma rúbrica da qual eu gosto particularmente. Não é tão provocatória, é mais genuína, é mais de quem é a Paulinha. Ok. Ou seja, eu quero que tu, a cada palavra que eu vou dizer, respondas no imediato, de preferência com uma palavra que é o que aquela que eu te vou dizer te faz sentir. Estás a entender? Ou seja, a primeira coisa que te vier à cabeça, e podes usar mais do que uma se precisares, Sim. mas se puder ser só uma, tanto melhor, porque o jogo chama-se palavra por palavra. Ok? Vamos a isso? Então vá. Eu escolhi com base no que tinha sobre ti antes da nossa conversa. Se eu fosse escolher as palavras agora, provavelmente mudaria uma ou duas, mas vou manter as que aqui estão. Está bem? Deus. Amor maior. Portugal. Desafio. São Paulo. Minha casa. Braga. Minha segunda casa. Feijoada. Maravilhosa. Vasco da Gama. Meu coração. Pai. Amor eterno. Mateus. Meu gêmeo. Sexo. Bom demais. Minhas senhoras e meus senhores, props para esta magnífica atleta do Sporting Clube de Braga, a nossa Paulinha. Já sabes, nós terminamos sempre o programa com 2 beijinhos e hoje vai ser um gosto ainda maior. Não, vamos por este lado que é para fazer aquela mise-en-scène toda. Já viste a categoria desta câmara para a qual vamos ficar a olhar? É a Paulinha, que eu espero que vença muitos títulos pelo Sporting Clube de Braga. Para a semana estamos cá novamente, ou daqui a 2 semanas. Fiquem bem, foi o Pode Ser do Braga com o Rui Xará e com a Paulinha.